Olá, internautas do 8se.com, bom dia, né? E seja bem-vindo aqui a mais uma 8se Entrevista. Hoje, ao vivo no Facebook do Portal A8. Chegue mais, tire suas dúvidas sobre fake news nas eleições 2018. Fake news que foi um termo aí utilizado, foi condecorado aí a palavra do ano de 2017, mas infelizmente não traz muita coisa boa não. Fake news significa notícias para enganar pessoas, notícias falsas na internet. No mês de junho do ano passado, cerca de 12 milhões de pessoas compartilharam notícias falsas no Brasil na internet. E é sobre esse assunto que a gente fala aqui com o Marcelo Gerard, coordenador das eleições, porque fake news nas eleições de 2018 é o assunto dessa entrevista de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo Gerard, coordenador das eleições de 2018, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Fake news e eleições, uma grande preocupação para o tribunal? Sem dúvida, tanto o TSE como os tribunais regionais eleitorais estão imbuídos no sentido de inibir e coibir essa conduta perniciosa à eleição e à informação ao eleitor. Então, são várias normas que foram lançadas em função da necessidade de combater essa conduta e nós estamos realmente voltados a que a eleição seja transparente, as pessoas saibam em quem estão votando e votem de forma consciente e crítica. O fake news vem exatamente para desfazer esse princípio, né, da livre concorrência, do conhecimento sobre a realidade dos candidatos e da eleição de uma forma geral. Para ficar claro para o internauta, né, um exemplo de fake news que já acontece aí, já é compartilhado sobre eleições, sobre o Tribunal Regional Eleitoral. É interessante que a fake news ela pode ocorrer tanto em relação à propaganda eleitoral em si, quanto também ao sistema eleitoral e ao funcionamento das eleições. Um fake news bastante divulgado, e nós já combatemos há um bom tempo, é aquele que diz que votar nulo ou votar em branco, mais de 50% dos eleitores votando dessa forma anulam a eleição. Isso é falso, isso é realmente um fake news e o que os votos são computados para a eleição são aqueles votos válidos. Quem vota em branco e vota nulo está deixando que o outro decida em seu lugar. Então, não tem essa notícia, é falsa realmente, não tem veracidade nenhuma, votar em branco, votar nulo, cancelar a eleição. Cancelar a eleição. Fique atento aí, que as pessoas também podem estar buscando informações sobre essas fake news. A gente está ao vivo aqui, pode compartilhar aqui essa entrevista e também contribuir se tiver alguma dúvida sobre propaganda eleitoral na internet, que envolve muito as fake news, não é isso? Qual é essa relação? É interessante que é uma forma, o fake news, de tanto fazer uma propaganda positiva quanto negativa àquele candidato beneficiado por essa notícia falsa. Dados estatísticos mostram, inclusive, nas eleições anteriores de outros países, como a França e Estados Unidos, que uma quantidade imensa de fake news foram compartilhadas e visualizadas. Na realidade, esses dados mostram que houve mais visualização de notícia falsa nessas eleições, né, do exterior, do que aquelas realmente verídicas, para a gente ver o alcance dessas notícias falsas. Então, é importante realmente que o eleitor verifique a veracidade dessas informações, porque são poderosas realmente essas informações falsas. Em uma decisão recente, no mês de junho, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, pediu para que uma rede social tirasse a notícia que não era verdadeira do ar sobre eleições também. Quais são as punições, o que é que vai acontecer? Até porque a gente fala de que há liberdade de expressão, sim, há liberdade de expressão, mas não em anonimato. É isso que a legislação fala? Exatamente. Então, é vedado o anonimato. A pessoa que faz a divulgação de uma informação, de uma propaganda eleitoral, ela tem de ser identificada ou identificável. Nesse caso, quando a Justiça Eleitoral determina a retirada de uma propaganda, de um fake news, é exatamente porque se constatou que essa notícia prejudica o eleitor, prejudica os candidatos e trazem inveracidades.
Então, dessa forma, a Justiça Eleitoral tem todo o poder para determinar aos órgãos que transmitem essa informação a sua retirada. Agora, a não retirada dessa propaganda após a ordem pode trazer consequências ao canal que transmite a mensagem, inclusive com multas que variam de 5 a 30 mil reais, e os responsáveis também por colocar aquela mensagem, divulgar e também impulsionar essas mensagens, também estão sujeitas a essas punições, né, de cunho pecuniário, de 5 a 30 mil. Agora veja que também existe punição na área criminal. Essas notícias, primeiro, divulgar na propaganda eleitoral notícia falsa já é crime. Crime? Já é crime, independente de qualquer coisa, tanto na internet quanto também fora da internet. E, nesse caso, a pessoa está sujeita a responder, inclusive, a sofrer uma restrição à própria liberdade por se tratar de um crime. E é natural também que essas notícias tragam também outros crimes, como, por exemplo, a difamação, a injúria, a calúnia, e as pessoas responsáveis por divulgar e também se beneficiar por essa mensagem podem ser punidas criminalmente. Isso está previsto lá nos artigos 323 a 326 do Código Eleitoral. Isso vale para quem compartilha essa informação? Sim, porque aquela pessoa que compartilha a informação falsa, ela também está fazendo a divulgação, mormente se estiver impulsionando essa mensagem. Mesmo porque o impulsionamento de qualquer mensagem de propaganda eleitoral só pode ser feita por partido, coligação ou candidato. Atenção a isso, isso é muito importante. Né? É uma das diferenças mais importantes entre a propaganda em internet feita pelo candidato, partido, coligação, e as pessoas naturais. É exatamente a impossibilidade de a pessoa natural, você, fazer impulsionamento das mensagens. Então, é bom o eleitor saber e estar em mente que nenhuma propaganda eleitoral pode ser impulsionada por pessoa natural. E aí a gente começa falando do que pode e o que não pode na internet nesse período eleitoral. Está liberado, entre aspas, né, a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto, daqui a um mês praticamente. E o que é que pode e o que não pode a partir desse dia? Exato, bem lembrado. A propaganda eleitoral se inicia na internet em 16 de agosto. Qualquer divulgação de propaganda eleitoral antes desse prazo é irregular. As pessoas que o fizerem estarão sujeitas a responder, tanto por crime quanto também por irregularidade na propaganda eleitoral. As propagandas eleitorais na internet permitidas são aquelas feitas no site do candidato, no site do partido ou coligação, em redes sociais e também, no caso, redes sociais podem ser feitas pelas próprias pessoas naturais, lembrando, contanto, que não podem fazer impulsionamento. O impulsionamento pode ser feito pelo partido, pela coligação e pelo candidato, mas também existem restrições. Esse é o único meio de fazer propaganda eleitoral paga na internet, é fazer um impulsionamento. As outras propagandas na internet, qualquer divulgação que for feita de campanha não pode ser paga. Inclusive até a venda de cadastro de e-mail, por exemplo, para divulgar a campanha não pode ser feito. A venda não pode ser feita, a venda de cadastro de e-mail. Se o candidato, coligação ou partido tiver interesse de divulgar através de e-mail suas mensagens, ela tem de fazer o cadastro gratuito, ela mesma fazer o cadastro e divulgar, sendo que essa divulgação tem de ser possível que a pessoa que receba essa notícia seja tirada desse cadastro. São muitas dúvidas, né? Se você não pegou, essa entrevista vai estar completinha lá no 8se.com mais tarde, tá? Mas a gente continua falando sobre esse assunto que é importante, que sensibiliza. O Portal 8 sempre trazendo aí credibilidade nas notícias, na informação, sempre apurando, né, a informação para trazer verdadeiro, né? A informação verdadeira que a gente sempre está buscando compartilhar. É crime, surgir... Tem muitas pessoas, elas criam fakes, né, perfis anônimos, perfis que geram isso, né? Como é que é feito essa pesquisa para encontrar
essas pessoas? Muito bem colocado, porque o anonimato, é lógico, nós sabemos, ele não é permitido. Então, as pessoas que já estão dolosamente preparadas para cometer esses ilícitos, elas não vão colocar o nome delas ali, uma boa parte não vai colocar o nome ou o perfil dela, vão criar esses perfis falsos. Nesse caso, existe todo um sistema de segurança preparado para atuar, inclusive com órgãos de segurança federais, como a Polícia Federal, que sempre dá um suporte tremendo à Justiça Eleitoral nas eleições, e outros órgãos de segurança, como por exemplo a própria ABIN. E isso é muito importante, porque inibir esse tipo de conduta, achando o eleitor ou qualquer pessoa que fazendo a divulgação de forma anônima não vai ser punido, pode ficar desconfiado que a Justiça Eleitoral está atuando nesse sentido, o Ministério Público também recebendo denúncias e, no caso, podem ter uma desagradável visita da Polícia Federal, né, à sua casa, se realmente cometerem esses crimes. Como denunciar? Pode ser feita a denúncia tanto à Justiça Eleitoral, ao TSE, dependendo se a eleição for federal, aos órgãos dos TRS e também ao Ministério Público Eleitoral, que está preparado também para atuar, mesmo porque quem oferece as denúncias desses crimes são os membros do Ministério Público. E o TRE está se preparando, né, para toda essa demanda que a internet ilimitada, sem limites, e está se preparando. Nessa sexta-feira tem, né, um evento marcado para os juízes, para todos envolvidos no processo eleitoral. Vão ter vários participantes importantes, né? Exatamente. Na verdade, a Justiça Eleitoral já vem se preparando desde muito, com seminários, inclusive internacionais, no sentido de atender a demanda da propaganda eleitoral na internet, que é muito específica e traz diversas situações técnicas. E a Justiça Eleitoral do nosso estado, de Sergipe, ele também preocupado com isso. Nossa gestão atual tem muita preocupação com isso, como eu já falei. Nós vamos fazer um seminário nesta sexta-feira com os membros do Judiciário e também os servidores, para que possam entrar em contato com maior profundidade nesses assuntos e poder atuar de forma mais precisa. Vai comparecer pessoas, representantes de Facebook, de redes sociais, gabaritadas, WhatsApp, gabaritadas nesses assuntos para trazer informações técnicas sobre fake news, sobre divulgação e, por exemplo, o cancelamento de informação, as formas de contato com esses órgãos, então, cumprimento de ordens judiciais. Então, tudo isso é muito importante para nós. Muito obrigada, então, o coordenador das eleições 2018, do TRE Sergipe. Foi ótimo, né, trazer esses esclarecimentos a todos os internautas do A8. A gente fica por aqui. Até o próximo A8SE Entrevista.